Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal do Pablo Bicicleteiro. E hoje eu tô aqui para falar sobre uma coisa que chateou muita gente, né? Que eu vi que tava chateando muita gente recentemente, que é o caso sobre a série da Amazon Prime, The Boys, né? Para quem não conhece, The Boys é uma série, né, que tem o conceito principal de retratar como que seria o viver em um mundo onde as pessoas têm poderes. Ela é basicamente aquela série básica ali da DC ou da Marvel, né, que tem poderes, pessoas com poderes, só que eles mostram tipo como que seria o lado mais sombrio das coisas, né? Então você, por exemplo, tem temas bem sombrios, temas bem pesados, né, como abuso de poder, entendeu? Corrupção e essas coisas tudo. E, assim, é uma série bem aclamada, pelo menos ela era uma série bem aclamada no começo das temporadas, mas com o passar do tempo acabou meio que decaindo a qualidade, né? Porque, assim, é meio difícil você se manter, principalmente com a quantidade de episódio, quantidade de hora que teve, né? Então foi meio difícil para os povos manter. E outra coisa também é que eu vou falar aqui no caso mais sobre a quinta temporada, né? Mas soube que, no caso eu vi pessoas falando que essa série era para ter 13 episódios esse final de temporada, mas acabou tendo 8. Então mostra que os caras teve que cortar muita coisa, o que já não é um bom sinal. Mas então, o que eu queria falar aqui primeiro é por que que o final chateou muita gente, né? Primeiramente, né, dando a minha opinião mesmo sobre o final, não achei um final ruim, foi longe de ruim, entendeu? Mas eu também não achei bom, tá? Também tá longe de bom. Ele é mais ou menos, é um preto e branco, né? Entendeu? Ele tá ali, meio né? Teve um final, entre aspas, feliz, né? Mas assim, eu acho que poderia ter acontecido muito mais. E ele chateou muita gente mais por causa do que poderia ter sido, né? Pela falta de potencial. Esse que é o, acho que é esse o jeito que eu descreveria a parte 5, é potencial perdido. Então, eu vim aqui com as minhas ideias do que faria o final ideal de The Boys. O que faria o The Boys ter o final perfeito? Né? E já vamos começar já com o grande elefante na sala, né? Que é a luta final contra o Homelander. Né? Vamos ser bem sinceros, eu achei aquela luta um pouco fraca, até por causa que era assim, o Capitão Pátria já tava com V1 no sangue, né? Spoilers aí pra quem tá assistindo. O Capitão Pátria tava com V1 no sangue. Então, era pra ele estar muito cabuloso, muito forte. Mas acabou que ele levou uma surra pro Billy Bruto e pro Ryan, entendeu? A Kimiko nem bateu nele, então era só os dois que estavam batendo nele. E, tipo, não tava conseguindo vencer de dois malucos na porrada. Então, pra mim, eu já tirava isso, né? E eu já colocava que, em vez de ser só 3 pessoas lutando contra ele, ia ser 5 ou 6, né? Eu acho que, assim, devia ser no mínimo 5, que seria a Kimiko, o Billy, o Ryan, a Luz de Estrela, que por sinal o nome é horrível, e a Marie, né? Porque também, pra quem não sabe, né, a Marie que apareceu nesse final aí, nessa última temporada, ela era de uma série spin-off de The Boys chamado GNV, que pra quem assistiu é uma série até que bem boa, né? Ela tem um mistério ali legal, mas como que eu posso dizer? Na série em si, ela era, falavam que ela era tipo até tão forte ou até mais forte que o próprio Capitão Pátria, né? O próprio Homelander, por causa que ela conseguia controlar sangue e essas coisas aí, entendeu? Ela tinha uns poderes muito bizarros. E aí, você tem uma personagem com poder absurdo. E aí, na luta contra o cara final, contra o cara que é pra ser o mais forte do verso inteiro, simplesmente tá lá. Só deixam ela de lado. Ela tá dirigindo um caminhão, vira caminhoneiro, igual o Android 13 de Dragon Ball. Mas o então, pra mim, realmente, o final ideal teria 5 pessoas lutando contra o Homelander. Eu falei 5 ou 6
Por causa que talvez aí eu botaria um Soldier Boy no meio. Não sei como se funcionaria. Não sei como se funcionaria. Mas também o Soldier Boy foi um potencial estragado, na minha opinião, entendeu? Meio que deixaram ele bem de lado, né? Não teve nenhuma luta dele boa, a não ser, né? Nenhuma luta importante dele, a não ser a luta com o cara lá que eu esqueci o nome, o Torpedo, alguma coisa assim. Aí, beleza, né? Já tiramos essa parte aí. E a segunda, segunda parte também da luta, que eu acho que precisaria ter mais, era mais destruição, entendeu? Porque, por exemplo, né, eu não gosto de comparar geralmente, mas eu vou ter que comparar aqui, né, por causa que eu tenho que ilustrar meu ponto. Você pega as lutas de Invencível, por exemplo, né? Você tem a luta do Omni-Man com o Mark na primeira temporada, a luta do Mark contra o Conquista na terceira temporada, entendeu? E você vê como que a luta afeta o ambiente ao redor dela, entendeu? Você tem cidades sendo destruídas, o planeta inteiro ficando um caos só por causa de uma luta que tá acontecendo. Eu acho que poderia ter acontecido a mesma coisa nessa luta com o Homelander final. Tipo, o Homelander pegar o Bruto, fazer igual o Omni-Man fez com o Mark, sair arrastando ele aí, ó, pelo Washington DC, né, que é a capital dos Estados Unidos, onde está a Casa Branca, passar com ele assim por um monte de lugar, matando um monte de gente, assim, explodindo prédio, carro, tudo, explosão, acabou. Eu acho que pelo menos precisaria mais aí de uma emoção. Eu acho que falta uma açãozinha, né? Mas mesmo assim eu ainda gostei dessa parte do Homelander morrendo. Outra coisa que eu também achei bem desperdiçado foi todo o arco da Sábia. Porque a Sábia parece que ela tá ali só pra ser um personagem que vai fazer umas coisas aleatórias e depois ela não vai a lugar nenhum, né? Que foi basicamente o que ela fez. No final ela simplesmente sumiu e nunca mais voltou, né? Mas esse plano mesmo que ela tinha, que era o plano dela acabar com os humanos, fazendo a guerra, entendeu? Fazendo todo mundo sofrer. Eu gostei. Eu vi gente criticando, mas eu gostei desse plano. Porque me lembra bastante o Friend, né? O amigo do 20th Century Boys, né? Quem já leu esse mangá já sabe, né? Que é pedrada demais. Mas ela me lembra bastante esse negócio de ser a última pessoa viva, né? Então achei muito da hora esse plano, só pra ela esquecer, jogar fora, né? Eu acho que ela podia, sei lá, ter morrido, aí isso explicaria porque ela não fez isso, mas ela foi de uma vilã pra uma personagem secundária, do nada. Mas aí a gente vai pra morte do Bruto, que eu vi também gente reclamando, mas sinceramente eu acho que a morte dele foi muito boa. Mas o que eu mudaria é que ele teria conseguido apertar o negócio do vírus super. Ele teria conseguido apertar o gatilho e teria feito o vírus se espalhar pelo mundo, matando todos os supers possíveis. Eu acho que isso daí teria sido um final melhor, porque isso daí mostraria basicamente como que o Billy ainda era maluco, né? Mesmo depois de ter matado o Homelander. Meio como se tipo, isso nunca foi sobre o Homelander, isso foi sobre os supers em si. Eu acho que seria da hora, né? Mas mesmo assim eu ainda achei legal. Outra coisa, né, que isso daqui também foi uma coisa que me pegou assim, que eu achei bem paia, foi no caso o enterro do francês. O francês, né, que é o personagem que tá com nós desde a primeira temporada, um dos melhores personagens dessa série inteira. Ele, quando ele morre, vão fazer o enterro dele, e o enterro dele é meio que uma piada, né? Vou ser bem sincero, isso daí foi bem paia. Eu acho que o problema dessa quinta temporada também é que ela não levava as coisas muito a sério. Era muito piadinha pra cá, piadinha pra lá. E as coisas que precisavam ser levadas a sério mesmo não era levada, né? Mas não achei. Isso aqui eu acho que eu não consigo nem defender. Eu não achei nada legal que fizeram com o meu mano francês. Porque o meu mano francês é o Goat, né? É o Goat, G-O-A-T. Ele é melhor que o Lebron, melhor que o Cristiano Ronaldo e que o Messi junto. Quem discordar aí é trouxa. É. Outra coisa, outro ponto que eu queria voltar aqui também é sobre a morte do nosso mano Homelander, né? A morte do nosso mano Homelander. Tudo bem que assim, eu adorei a parte do que o
Ele, no caso, eu adorei a parte que ele perde os poderes, né? Ele fica todo lascado. E aí o Billy começa a encher ele de porrada. Nossa, aquele foi bom demais. Mas eu queria justamente que tivesse mais isso, né? Na hora que o Billy pega o pé de cabra, né, pra finalizar o Homelander, eu achei, sinceramente, que ele ia pegar o pé de cabra e ia bater mais no Homelander com o pé de cabra. Entendeu? Eu acho que é tipo só isso aí que eu mudaria. É um detalhezinho bobo, mas eu acho que assim ficaria melhor. Né? Tudo bem que assim, ainda achei muito boa a morte do Homelander, eu não vou negar. Eu gostei da. Não gostei da luta, mas gostei da morte dele. Eu gostei do soco que o Billy encheu, né? Ele de soco. Mas uma coisa aqui que eu também não vou conseguir defender, uma coisa que eu não vou conseguir criar uma desculpa, é é simplesmente o fato de que eles não adaptaram a invasão da Casa Branca das comics. Né? Quem não sabe, nas comics, quando o Billy vai entrar dentro da Casa Branca para lutar contra o Homelander, lá na Casa Branca a Casa Branca em si está sendo protegida por uma cacetada de super. É super para um lado, super para o outro, é uma loucura de super. E o Billy ele vai entrando e matando super tudo até chegar no Homelander. Eu acho que isso seria absoluto cinema se tivesse na série. Se tivesse na série, porque o quê? O Homelander tá no momento mais importante da vida dele, né, que é o momento que ele vai se anunciar, entre aspas, Deus para toda a América, né? Então é o momento que ele estava esperando a vida dele inteira, e ele simplesmente vai deixar o Ó Pai, que é um cara que grita alto, e o Profundo, que é um incompetente, como segurança dele. Entendeu? Foi tinha uma segurança bem bosta, lá dentro, né? Era para, assim, na minha opinião, era para ter reunido todos os supers possíveis. Todos, tipo, super que a gente nunca viu ainda, né? E o Homelander ter se reunido todo mundo e todo mundo ter lutado, assim, morrido, entendeu? Fazer uma cena muito Psycho Killer com Billy e os caras matando todo mundo. Isso seria muito da hora. Isso daí seria muito da hora. Outra coisa, né, agora vamos falar de potencial perdido, né? Porque eu sei que as pessoas querem falar sobre potencial perdido. E um dos potenciais mais perdidos dessa série toda foi o Noir, o Black Noir. Por causa que, assim, tiveram o Black Noir, o primeiro Black Noir, mudo, e ele simplesmente não fez muita coisa, né? Mesmo assim, ele era um personagem bom, eu gostava bastante do Noir, mas ele não fez muita coisa, né? Morreu, e aí acabou. Aí depois a gente tem o segundo Noir, que é um ator do primeiro Noir. E ele simplesmente também só morre igualmente, vazio, entendeu? Sem aprofundamento nenhum de personagem, né? Ele morre com um potencial totalmente perdido. E uma das coisas que eu lembro que me deixou bravo quando eu vi foi que tinha uma cena na temporada 4 que foi deletada. E essa cena, eu nem sei por que foi deletada, porque ela é muito boa. Ela mostra principalmente por que o Noir ficou calado, né? Porque quem não sabe também, o Noir, ele do nada na série ele fica calado, igual o Noir antigo, ele não responde mais ninguém, não fala mais nada, né? Essa cena aqui mostra o porquê que ele fez isso, dá uma explicação do porquê que ele fez isso, e ainda mostra a atuação perfeita do Anthony Starr. Ai meu Deus do céu, o Anthony Starr carregou essa série na costa também, vamos ser bem sinceros, porque o Homelander é o GOAT. Ele pode ser um monstro, mas ele é o GOAT. E falando de potencial perdido, outro personagem que eu não vi muita gente falando sobre, mas eu achei um potencial bem perdido, foi o próprio Opai. Por causa que o Opai, no começo, quando eu tava vendo o Opai, eu achei que ele ia ser um personagem que ele só tava usando o Homelander pra conseguir o que ele quer. Então, tipo, ele ia chegar assim e falar: Ah, eu, eu sei que o Homelander não é Deus, eu acredito que não é, mas ele pode me dar o que eu quero, então eu vou ficar do lado dele. Eu achei que isso ia ser a função do Apai, achei que isso ia ser a personalidade dele, mas não. Tem a cena que ele conversa com a Annie que mostra que ele realmente acredita nisso. Então o cara é só maluco mesmo. O que eu achei paia, por causa que se fosse ele só manipulando mesmo o Homelander pra conseguir o que ele quer, seria muito mais da hora. Né? Seria muito mais da hora. E ele também aparece meio que do nada.
Ninguém explica porque ele apareceu, entendeu? Simplesmente apareceu. Então, assim, dá pra gente perceber como que essa série foi não rushada. Muita gente falou que foi rushada, mas não acho que foi rushada. Mas eu só acho só que poderia ter sido muito melhor, né? Eles decidiram deixar muita coisa de fora, decidiram deixar não focar muito em coisas importantes, né? O que podia ter focado. Vamos ser bem sinceros, aquela cena do Noah com o Homelander foi muito mais importante do que muitas cenas nessa quinta temporada, na quarta também, né? Tinha cenas muito desnecessárias, a maioria dos episódios ainda era filler, né? Nessa quinta temporada. Mas o problema pra mim não é nem que é filler, porque, por exemplo, né, eu acho que foi o episódio 5, basicamente ele focava em vários personagens diferentes, né, ele contava meio que o que cada personagem estava passando, e eu achei isso muito legal, né. Tudo bem que assim, não avançava a trama principal, mas basicamente aprofundava cada personagem, que é muito massa. Mas, se tivesse mais episódios, isso daí seria perfeito. O problema é que a gente estava já no episódio 5. Tinha mais 3 ou 4 episódios para acabar a série. Então, assim, eu acho que essa daí não é a hora de você estar aprofundando o personagem, né? Vamos ser bem sinceros nisso, não é a hora de você estar aprofundando o personagem. Eu acho que a maioria das coisas que tava na temporada 5 podia estar na temporada 4. Porque a temporada 4 também teve muita coisa inútil. Então, eu acho que, ou talvez, né, só aumentar a quantidade de episódio. Se eu sinto que se essa série tivesse 15, né, 13 a 15 episódios, teria sido perfeito, teria sido magnífico, teria sido, ai meu Deus do céu, né? Assim, o que infelizmente não teve. Eu vejo muita gente reclamando, né, disso, eu vejo gente no caso reclamando de quase tudo que eu falei aqui, mas eu não tô aqui, né, de jeito nenhum, eu tô aqui pra falar que foi uma coisa ruim, eu não tô aqui pra falar que foi uma coisa horrível, né, até por causa que, assim, estão tentando comparar até com o final de Game of Thrones. E vamos ser bem sinceros, família, isso aqui não chega nem perto. Nem perto. Tenho também o final de Stranger Things, que eu também achei bem pior do que o final de The Boys. Mas, assim, muita gente falando que é horrível, e eu acho que só estão exagerando mesmo. A maioria das pessoas estão exagerando. Por causa que, pra mim, né, não é a melhor coisa que eu já assisti, mas também não é a pior coisa que eu já assisti. Isso daí eu posso garantir pra todo mundo. Então, se eu fosse dar uma nota, né, no caso isso aqui é o primeiro tipo de vídeo que eu faço, que eu falo sobre alguma coisa assim que eu gosto, né, mas se eu fosse dar uma nota pra isso, eu acho que eu daria pra esse final 6. Né, porque o 6 ele captura bem um negócio de. Não é ruim, mas faltou algo, né? Entendeu? É tipo aquela feijoada que tá faltando ali uma linguiçinha, né? Uma feijoada que tá faltando ali uma verdurinha. Tá faltando ali aquele temperinho especial, né? Tipo, não tá ruim, mas você sabe que tá faltando algo. Você sabe que tá faltando algo ali naquela feijoada, mas você não sabe o que. Mas você sabe que tá faltando algo. E aquilo ali, entendeu? Não faz ser a pior feijoada do mundo, mas faz ela ser inferiores a muitas outras, né? Que é a paia. Mas então é isso, né? Eu, primeiramente, o áudio deve estar uma bosta. Desculpa por isso aí. Faz tempo que eu não posto nada, até por causa que agora é semana de prova, teste final, entendeu? Tá uma loucura. Mas é isso aí. Até mais. Tchau. E até um próximo